Estamos de volta e você que está acompanhando o nosso MCA Notícias, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer e ele é comemorado anualmente, exatamente hoje, dia 8 de abril. A data serve para conscientizar a população sobre os cuidados e prevenção da doença, que mata 14 milhões de pessoas por ano, isso no mundo inteiro, isso segundo dados da ONU. Hoje aqui no nosso MCA Notícias você vai conhecer um pouco mais sobre isso com o médico oncologista que está aqui comigo já, o Dr. Gabriel Quintela. Doutor, obrigado por atender a gente, o nosso MCA Notícias, a nossa equipe, para tratar de um assunto tão preocupante à população, porque ainda existe algumas informações, alguns paradigmas que não foram desvendados para a população. E para a gente começar a nossa conversa aqui, primeiro, mais uma vez, boa tarde, obrigado por estar com a gente. Vamos pensar exatamente para que a gente comece do básico, o que é o câncer, e se tem cura de fato o câncer. Então, boa tarde a todos. Câncer, na verdade, é um grupo de doenças, uma doença muito heterogênea, então, ou seja, cada caso é um caso em paciente, que na verdade eles têm em comum a célula perde a capacidade de ter um controle da sua divisão. E com isso, então, ela tem a possibilidade de formar um tumor e, inclusive, espalhar para outros órgãos. Câncer com certeza tem cura, hoje a grande maioria dos tumores são curáveis, são potencialmente curáveis e a gente consegue então, principalmente detectando ele de uma forma inicial, precocemente, atingir altos níveis de cura. Pois é, e nesse caso, quando o senhor falou quando ele se espalha, tem uma diferença entre o maligno e o benigno. Eu pergunto para o senhor, qual é essa diferença de um para o outro, no entendimento prático? Isso. Então, existe o tumor maligno e o tumor benigno. Quando a gente fala câncer, é sempre um tumor maligno. O tumor benigno é um tumor que tem perde a capacidade de se controlar essa divisão, mas não tem a capacidade de invadir outros órgãos ou invadir uma corrente sanguínea para se espalhar. Então, normalmente ele vai crescer numa mesma região e poder empurrar órgãos que estão ali próximo. O tratamento vai se retirar e isso não tem a chance mais de voltar. Ele não se expande no organismo. Ele não se expande, diferente de um tumor maligno que, podendo invadir outros órgãos, como por exemplo um vaso sanguíneo, ele pode ir espalhar para os outros órgãos. E qual a diferença entre a gente fazer uma prevenção? Existe uma prevenção do câncer ou é só através de cuidados, hábitos alimentares, etc., E como é que nós podemos detectar precocemente se nós temos esse problema, doutor? Isso é interessante a gente diferenciar. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente está falando meios para nem ter a doença, diferente de detectar precocemente, que é ter a doença e diagnosticar. Prevenção hoje em dia a gente tem sim. Então, principalmente por medidas, hábitos saudáveis de vida, a gente consegue prevenir. Por exemplo, atividade física regular, que seria pelo menos mais de 4 vezes na semana, consegue reduzir até 30% a chance de ter algum tipo de câncer. Assim como, claro, não fumar, manter uma dieta balanceada, evitar um excesso de carne vermelha, tudo isso são meios de prevenção de câncer. Diferente da detecção precoce, que são exames que a gente faz em pacientes que não têm sintoma nenhum, que conseguiria detectar precocemente e assim curar facilmente. Sim. Agora, partindo do princípio que nós vivemos num mundo em que poucas pessoas têm exatamente esses hábitos que o senhor acabou de repassar, que são cuidados básicos que nós deveríamos ter com a saúde, mas a própria correria do dia a dia nos dispersa um pouco desse tipo de cuidado. A manutenção com o corpo físico, no caso a ginástica e alguns cuidados, a ida frequente ao médico para fazer os exames rotineiros, a própria alimentação, que muitas vezes pela falta de tempo você se alimenta mal. Esse quadro, essa realidade da maioria do povo, vamos dizer, não vou dizer nem brasileiro, mas no mundo inteiro, como é que isso poderia ser aliviado, já que isso daria mais probabilidade da pessoa vir a contrair uma doença como o câncer? Como é que isso pode ser tratado de uma forma alternativa, já que a vida é assim, A gente não tem como chegar 100% nisso que o senhor acabou de colocar. Eu concordo que é realmente muito difícil chega a ter uma dieta balanceada, conseguir fazer atividade física. Eu acho que primeiro é definição de uma prioridade, colocar a saúde como prioridade. Isso, a gente bater nessa tecla, então ter por exemplo, esses meios de comunicação da gente
Às vezes o paciente não sabe que fazer uma atividade física consegue reduzir a chance de câncer. Às vezes a gente deixa de reforçar que não fumar, né, reduz bastante, não só câncer de pulmão, como câncer de bexiga, câncer de cólon. Então, eu acho que colocar a saúde como prioridade é uma forma de começar a mudar hábitos. Claro, se realmente o trabalho em excesso está dificultando isso, que a gente vá tentar diagnosticar isso precocemente com os exames. Partindo desse princípio de diagnosticar precocemente essa doença, qual seria o tempo que nós poderíamos considerar como regular de uma visita ao médico? E aí não especificamente ao oncologista, mas de um modo geral. Né? Que o senhor, além de oncologista, evidentemente é clínico geral, que é a formação básica de todo profissional de medicina, né? Isso. A gente tem que fazer clínica médica primeiro, e por isso somos clínicos. Então, existe uma população que não tem história nenhuma na família, que aliás é a forma mais comum de apresentação de um tipo de câncer, ou seja, o paciente, na grande maioria, não tem uma relação de causa genética. Sim. Então, esses pacientes, as mulheres, por exemplo, a partir antes de entrar, na verdade, na vida, na atividade sexual, já acompanham, já tem uma ginecologista que já vão começar a fazer o preventivo, né, o Papa Nicolau, que também é uma forma de detectar precocemente. Então, a idade varia muito entre homens e mulheres, mas pensando nos adultos, as mulheres a partir de 40 anos já devem procurar um mastologista ou um ginecologista para começar a palpar as mamas, a realizar exames, e os homens, a partir dos 50 anos, começar a se preocupar com câncer de próstata, com câncer de intestino. Mas isso também tem relação a ver com o histórico familiar, no caso dos homens e das mulheres, ou é aconselhável, a partir dessa idade, já fazer todos esses tratamentos? Não, a história familiar pode mudar um pouco essa idade, né? Então, pacientes, às vezes, que têm mães ou avós ou parentes de primeiro grau que teve uma história de câncer muito precoce, abaixo de 40 anos, com certeza a chance, a idade para se fazer isso tem que ser reduzida. Sim. Mas, no geral, no habitual, 40 anos as mulheres começarem a procurar o seu ginecologista e 50 anos para os homens. E os procedimentos, quais os tipos de tratamento possíveis hoje na medicina para tratar principalmente o maligno, né? Então, a cirurgia é fundamental, isso, né? A cirurgia sempre será o ponto fundamental para a gente definir, para a gente tratar. Mas, além de cirurgia, existe radioterapia, existe quimioterapia, existe imunoterapia. Então, hoje a gente tem uma série de tratamentos para tratar o câncer. Agora, falando especificamente da quimioterapia, que é um tratamento que a gente ouve com muita frequência. Dá para explicar um pouquinho e os sintomas, como ela reage no nosso organismo, a quimioterapia? É o mais frequente do que a radioterapia, a quimio? Então, quanto mais precocemente se detecta uma doença, menor a chance do paciente receber quimioterapia. Ah, certo. Então, quando chega nesse estágio é porque já está numa situação um pouco mais grave, seria isso? A quimioterapia, então, é uma medicação que normalmente se toma na veia. Existe quimioterapia oral, que é uma menor parcela de tratamento, mas existe, a grande maioria como se fosse um soro que toma na veia, certo, que tem a função de matar, na grande maioria, matar alguma célula que caiu na corrente sanguínea, né? A quimioterapia também pode ser realizada, às vezes, antes do paciente operar, mas na grande maioria os pacientes operam e depois fazem essa quimioterapia como uma forma de prevenção. A doença que está mais avançada também tem indicação de quimioterapia, não só para combater a doença, mas para estender a sobrevida do paciente. Certo. Quimioterapia tem aqueles efeitos colaterais clássicos, né? É. A gente, Tem como escapar disso? Não? Ainda não. É difícil, né? Os pacientes, então, a queda de cabelo, diminuir as células do sangue, isso tem uma série de efeitos colaterais que hoje a gente consegue manejar muito bem. Então, o paciente não sofre tanto tratando com quimioterapia. Sim. A leucemia, especificamente, falando de uma dessas doenças, é um tratamento muito complicado? É um tratamento complicado porque as chances de cura é grande? Mas a chance de cura é maior. Exato. É maior? Sim, mas é um tratamento complicado porque depende as doses de quimioterapia são doses muito elevadas e normalmente o paciente depende de uma estrutura hospitalar muito grande, com
uma experiência grande para isso, porque é comum o paciente ter, durante o tratamento, uma infecção, então é um tratamento complicado, mas a chance de cura realmente é grande. Hoje em dia é bem maior do que em algum tempo atrás, né? Hoje em dia... Em função da própria química, né? O processo... Exato, em função da evolução do tratamento, né? a chance de cura é maior. Sim. Agora, quando, por exemplo, eu na qualidade de paciente, a pessoa tem um problema e ela acha que não sente mais nada, parou, já de imediato se interrompe a quimioterapia ou não? Isso tem uma continuidade após eu voltar a me sentir melhor? Como é que é esse processo de você saber a hora de parar? É uma decisão médica? Né? Claro. Essa quimioterapia que a gente faz depois de uma cirurgia, como prevenção, isso existe um protocolo, que normalmente não passa de 6 meses, e depois esse paciente segue fazendo um acompanhamento com a gente. Certo. Normalmente é um acompanhamento de mais ou menos uns 5 anos, mas a gente tem, então, uma relação longa com esses pacientes. E realmente o paciente não sente nada, mas vai continuar nos visitando, porque a chance é pequena, mas existe alguma chance da doença poder voltar. Existe algum trabalho que o senhor vem desenvolvendo para a conscientização das pessoas, principalmente nesse assunto que o senhor citou, que seria mudança no comportamento diário das pessoas, no processo de alimentação, no processo dos cuidados físicos? O senhor desenvolve algum trabalho nesse sentido, além do tratamento que o senhor já faz na sua clínica? Porque quando procura um oncologista, o diagnóstico já foi feito, né? Exato. A pessoa já chega no momento de procurar a sua clínica, o seu consultório, porque ela já evoluiu nesse processo. Se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir. Sim. Né? Na caso do oncologista. Existe algum trabalho que possa ser feito clinicamente falando, quando a pessoa lhe procura, para não chegar a esse ponto todo? Dentro dessa linha? O senhor já fez algum trabalho nesse sentido de orientação ou faz isso? Sim, a gente tenta fazer. Eu acho que essas datas que a Organização Mundial de Saúde define, né, a própria Sociedade Brasileira de Oncologia define, é justamente para a gente falar de câncer não só quando tem o diagnóstico, mas formas de prevenção. Então, a gente aqui na região de Itajaí Balneário faz, assim como hoje a gente está divulgando, a gente tem sim trabalhos para prevenção, então conversar com empresas, chamar às vezes um grupo de pacientes junto com seus familiares para tentar conversar, esclarecer mais um pouco. Tem pacientes tem médicos que encaminham pacientes para buscar informação e assim virar formadores de opinião. Então a gente consegue sim fazer esse trabalho de esclarecimento, né? Doutor, para encerrar, a gente falou dos efeitos colaterais. E como é que trata os efeitos colaterais? Tem da quimioterapia, por exemplo, no caso do câncer, outros sintomas que a pessoa... Está tomando a medicação, tem efeitos colaterais. Com mais medicamento? Como é que faz isso? Com mais medicamento, Não tem jeito, né? Não tem jeito. É droga, e droga, e droga, e droga. Não, mas os pacientes preferem tomar mais uma medicação do que ficar nauseado, isso é verdade, né? Então, isso é verdade, náuseas e outras coisas mais. Mas ainda bem que a gente tem essas medicações. Ainda bem, né? É verdade. A gente não tinha, agora a gente tem. Hoje em dia, então, o tratamento é assim, quando você tem algum sintoma, né, esses efeitos de queda de cabelo, essas coisas, isso é com o tempo, não tem jeito, né? Ainda náusea, não isso é com tratamento. Existe até uma touca que consegue reduzir a temperatura da cabeça e diminuir um pouquinho a queda, mas uma grande maioria da quimioterapia não consegue segurar. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer a sua vinda até aqui, trazer esclarecimentos para os nossos telespectadores nesse dia, agradecer a assessoria da Unimed, a Luciana, né? Foi a Luciana que fez com que o senhor estivesse aqui conosco. E deixando o nosso programa, a nossa emissora, à disposição, quando tiver algum assunto de interesse da nossa coletividade, que seja assuntos como esse, de extrema importância, o senhor conte com a gente para estar divulgando, tá certo? Obrigado. O senhor atende em Itapema e aqui também na Unimed, na região, né? Itapema, região aqui, em Blumenau, eu tenho bastante lugar para atender. Está rodando bastante, né? Rodando a região. Descobri que o senhor é de Niterói, né? Sim. É de Volta Redonda, né? Mas agora só uma pergunta, é de Niterói, morou em Niterói um bom tempo, né? Como eu disse, a gente conversou, eu também sou de lá. Só para tirar uma dúvida, não é vascaíno não, né? Não, sou flamenguista. Viu, Cacá? Mais um flamenguista aí, tem um vascaíno aí que sofre comigo aqui, sabe? Ele sempre sofre. Tá vendo? Veio de Niterói, tem que ser flamenguista. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.